Fala, meus amigos passarinheiros, tudo bem? Aqui é o Júnior, do Criatório Júnior de Magé, Curió Praia Clássico, tá? Sou do Rio de Janeiro. E hoje eu venho falar com vocês sobre o quê? Muda, né? Na verdade, um pequeno alerta aí sobre a muda, né? Uma dica, digamos, né? Esse período, muita gente me procura, vem me perguntar, né, o que deve fazer na muda, que tipo de medicamento. Essa é a primeira pergunta. Júnior, o que eu tenho que dar para o meu passarinho? Vamos lá, primeira coisa que a gente tem que ter em mente, né, é que a muda, tá, aquela troca de penas do pássaro, é um processo totalmente normal do pássaro, que ele vai fazer de forma anual, tá? A maioria dos pássaros fazem isso logo após o período de reprodução, né? As penas deles ficam desgastadas ao longo da temporada, né? Começam a perder o brilho com aquelas penas opacas, quebradiças. Eles trocam, né, essas penas justamente para quê? Já pensando no próximo período reprodutivo, né? Para estarem com a penugem, né, com as penas mais bonitas, brilhantes, né, aquelas penas todas retinhas no corpo. Isso é muito importante para o acasalamento, para chamar a atenção, por exemplo, da fêmea, né? Mas o que eu vejo é muita gente desesperada num processo que é muito natural do pássaro, né? Então não tem nenhum tipo de problema a muda. É lógico que algumas mudas são preocupantes, são uma muda que às vezes acontece após algum tipo de medicação, né? Uma muda por mudança de ambiente, às vezes o pássaro muda de ambiente, ele esfria, né? E por isso ele vem arriar uma muda, né? Entre outros fatores. Mas, de forma natural, realmente é bem simples, né? Essa muda de penas. A gente não precisa ter esse medo todo aí, tá? Então, por ser um processo natural do pássaro, a gente não precisa ter essa preocupação toda. Porém, temos que ter cuidado, temos que ter atenção. Por quê? O pássaro nessa troca desculpa, de penas, ele fica um pouco mais fragilizado. Por quê? Ele demanda um gasto energético muito grande para fazer essas novas penas crescerem, né? Então vocês podem perceber que na muda de penas, o pássaro fica um pouco mais parado no puleiro, fica um pouquinho mais inchadinho, porque ele se movimenta menos, ele come menos. Então a gente faz o quê? Sempre um reforço positivo na alimentação, né? Varia foi feio, né? Fica variando, né? Um pouco mais a sua alimentação, né? Um exemplo, eu crio curió, então o curió pega muito bem milho, pepino, chicória, couve, uma boa farinhada com ovo. Então eu forneço isso mais para os meus pássaros, né? De forma que eles tenham uma variedade maior de alimentos para ter um aporte, tá, energético e proteico maior para ele passar bem, né, por esse período de muda. Mas como eu falei, não precisam... Júnior, é lógico, já falei, volto aqui a repetir. É um passo natural né, da vida do pássaro. Ele vai ter que passar pela muda, tá ok? Aí a gente tem que ficar atento a alguns sinais, como por exemplo, o bico, quando começa a descamar muito, ele não consegue quebrar muito bem, né, as sementes, né? Então quando a gente vê que o pássaro já não está se alimentando muito bem, né, não consegue quebrar semente muito bem, aí a gente entra ali às vezes com polivitamínicozinho, né, algo a mais, para poder, né, estabilizar o pássaro, ele não venha a perder imunidade e de repente ficar doente, né? A gente evita deixar o pássaro em áreas externas para evitar um golpezinho de vento, né? Um vento mais geladinho que ocorre no outono e inverno, né? Mesmo com aquele solzinho, corre um ventozinho gelado, então a gente evita, porque às vezes ele não está nem com pena no peito para proteger ele ali, né? Então a gente tem que ter esse cuidado. Agora, muita gente se preocupa com a muda, mas não se preocupa com o período antes da muda, que é toda a vida do pássaro. Às vezes eu vejo aí pessoas postando vídeos com aquele bebedouro verde de limo. Você vê que ali ele está vários dias sem trocar aquela água. Aí o cara vai se preocupar com a muda agora? Ele teria que se preocupar antes, né? Em quê? Na higiene do pássaro. O fundo da gaiola repleto, né, de fezes do pássaro. Ele tinha que se preocupar com a muda agora? Não, ele tem que se preocupar com a muda antes. Limpando a gaiola, fornecendo boas sementes, uma boa alimentação. O cara nunca dá um milho, um pepino pro pássaro, uma chicória, nada, uma farinhada. Aí chega no período agora da muda, fica desesperado, a gaiola fica igual uma árvore de Natal. Ele bota tudo que tem para botar ao mesmo tempo. O pássaro não sabe nem o que é aquilo, nem come, né? Então, meus amigos, fica aí o alerta. A muda não tem que ter essa preocupação toda. Então você tem que ter o cuidado, tem que ter atenção com o seu pássaro antes da muda, durante e depois. Mas é uma atenção simples, que não precisa esse mistério todo. Um bom cuidado,
uma boa alimentação que você já fazia antes, mantendo essa alimentação, com certeza seu pássaro vai passar por esse momento de forma bem fácil, de forma bem tranquila, beleza? Um abraço a todos aí, fiquem com Deus e boa sorte.